Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Preparem-se porque hoje nós vamos tratar de Epícoro no Enem. E sabe qual é a grande novidade? Falta pouco para a gente completar a nossa playlist de História de Filosofia. Pois é, dá uma olhada em nosso canal. Nós estamos praticamente chegando ao fim e montando uma playlist bastante interessante para vocês estudarem e mandarem bem nos vestibulares desse ano. Vem cá, me diz uma coisa. Você sabe me dizer o que de fato te dá prazer? Ou seja, quais são as coisas, as pessoas ou então as atividades que realmente satisfazem os seus apetites? Tudo bem que talvez seja fácil responder qual é a fonte dessas satisfações. Mas agora, e quanto à intensidade? Pois é, pode ser uma pergunta delicada ou então até mesmo ousada. Afinal de contas, hoje em dia, nós temos uma grande facilidade por confundir prazer, desejo e economia libidinal. Tal como nós veremos nos depoimentos do filme Human, que está disponível aqui no YouTube, e que vai nos seguir para poder tratar de Epicuro no Enem. Epicuro foi um pensador que viveu ali entre os séculos IV e o século III a.C. e que, de certa forma, trouxe uma ruptura com a filosofia platônica e aristotélica. Afinal de contas, de acordo com ele, esses dois pensadores afirmavam que a eudemonia, isto é, o que a gente chama de vida virtuosa e de vida ética, envolviam alguma coisa de transcendental, envolviam alguma coisa de sublime. Ao contrário deles, de Platão e Aristóteles, Epicuro desenvolve uma filosofia helenística que leva em conta a imanência da vida, ou seja, o fato de que nós devemos cultivar as nossas situações e a nossa condição atual e presente. Em termos mais contemporâneos, sim, você pode dizer que ele desenvolve uma filosofia realista ou então materialista. Afinal de contas, a vida virtuosa passaria necessariamente pelo cultivo das nossas experiências e dos nossos 5 sentidos, tal como nós veremos no filme. Что касается денег, могу сказать, что самое главное все-таки в деньгах, ну, по крайней мере для меня, что деньги дают свободу. Они дают возможность о них не думать и получать то, что тебе хочется. То есть, когда у человека есть деньги, он может взять спокойно по щелчку пальцев поехать в абсолютно любую страну мира. Например, если там он что-то увидел, там, неважно, будь то машина или какая-то вещь, ему не нужно там будет думать о ней по ночам, там, переживать, хотеть ее, он может ее взять и купить. То есть они все-таки дают какую-то свободу, они дают все-таки как бы какую-то радость окружить себя теми вещами, которые тебе нравятся, в которых тебе комфортно, и в присутствии их в твоей жизни тебе становится как-то легче и лучше. Portanto, como você pode ver, o nosso esforço aqui vai na direção de tentar encontrar justamente aquelas coisas que nos trazem prazer e satisfação. Mas, ao mesmo tempo, para isso, nós também devemos nos preocupar em reconhecer aquelas coisas que têm o potencial de nos causar tristeza e sofrimento. Por esse motivo, Epicuro tem 3 preocupações centrais: como encarar os deuses, como encarar a morte e como é que nós devemos lidar com os nossos desejos. Aqui, como bom representante da cultura helenística, Epicuro vai nos dizer: os deuses, não, nós não somos assuntos divinos. Afinal de contas, se eles são perfeitos, por que se preocupariam conosco, que somos falíveis e finitos? Em segundo lugar, não há motivo para nos preocuparmos com a morte. Afinal de contas, se existe aqui uma verdade, uma certeza entre nós, é o fato de que morreremos. E quando a morte chegar, nós não estaremos mais aqui. E quando estamos aqui, enfim, com ela não devemos nos preocupar. Agora, em relação aos desejos, talvez aqui nós vacilemos. Afinal de contas, é bastante difícil reconhecer aquilo que nos é natural, aquilo que nos é necessário e aquilo que de fato é supérfluo. 我觉得会富有更多的意味着来说，你有更高的选择的自由，就好比一个平面，就好比一个水面。那当这个水面升高的时候，它会躲过一些礁石、那些羁绊、那些阻碍。那我觉得对于富有来讲，对我就会是说，你的水面升得高了，然后你会少去一些阻碍的因素，你会有更多更广的选择的空间。Por esse motivo, então, vamos lá bater um papo com Epicuro na questão 23 do Caderno Azul do Enem de 2014.
Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor se não satisfeitos não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter a sua satisfação ou parecem geradores de dano. No fragmento da obra de Epícoro, o homem tem como fim. Como você pode notar, Epícoro considera que os desejos simplesmente brotam em nós. Por esse motivo, devemos ter uma ponderação, uma consciência a respeito deles. Traduzindo então, a boa vida, a vida eudemônica, a vida virtuosa, é de fato a satisfação desses prazeres, mas aqui entendida como uma serenidade da alma. Em outras palavras, essa vida virtuosa estaria associada à completude do nosso corpo e também da nossa saúde. Sendo assim, antes de ir para a alternativa correta, vamos analisar mais uma vez o enunciado, mas de forma diferente. Os desejos naturais e necessários são aqueles que trazem sofrimento se não forem saciados. Portanto, eles são instintivos e vitais, algo como comer, beber e dormir. Os desejos naturais, mas não necessários, são aqueles que não trazem sofrimento se não forem saciados, mas, ao contrário, eles podem trazer tristeza se eles forem estimulados. Perceba que aqui não se trata só de comer, mas querer comer um pouco mais daquele lanche que você gosta. Não se trata somente de fazer exercício físico, mas fazer exercício físico, digamos, de uma maneira um pouco mais atlética ou então um pouco mais fitness. Portanto, aqui você ganha em vontade, você começa a se descolar da sua natureza e inventar alguma coisa chamada estilo. A sua vida ganha uma dimensão estética, percebe? Agora, quanto aos desejos não naturais e nem necessários, estes, sim, podem causar sofrimento uma vez que são saciados. Perceba que aqui não se trata só de comer, mas comer em demasia, em excesso a comida que você gosta. Não se trata somente de namorar quem você quer, mas quem sabe de namorar muito e muitas pessoas e colecionar contatinhos. Por exemplo, aqui você passa então a ter a falsa sensação de liberdade, uma vez que o teu horizonte passa a ser um leque de possibilidades. Portanto, uma vez reconhecidas as diferenças entre esses três níveis de desejos, vamos novamente ao filme para poder ilustrar um pouco o nosso raciocínio. So I know that I'm less happy with more money, and I know that I still want more, and it reminds me, you know, whether it's sex or money or any of these transient things, somehow you can't rationalize yourself into wanting less. I like things and I pursue the things, but the things only make me happy for a short period of time. Bem, dessa forma, isso nos leva então à letra A como correta, porque ela traduz um raciocínio epicurista ao reconhecer que a boa vida, a vida sensata, é uma vida harmonizada, é uma vida em equilíbrio. E a isso você pode dar o nome de ataraxia, ou então paz de espírito. Afinal de contas, satisfazer os nossos prazeres é, necessariamente, ter a lucidez, a compreensão, a capacidade de evitar a dor e o sofrimento. Como vocês notaram, nós apresentamos uma série de depoimentos hedonistas ao longo da aula. Isso porque a filosofia epicurista muitas vezes é confundida com o hedonismo. Ou seja, nós temos o hábito, o péssimo hábito de confundir prazer com consumo ou então prazer necessariamente com erotismo. Bem, feitas essas distinções, gostaria de chamar a atenção de vocês agora para, de fato, um discurso, uma posição, uma postura de vida legitimamente epicurista. Saca só. Lo diferente es que nuestra forma de vivir, nuestros valores son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir. Y nos aferramos a ello. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro.
Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Esperamos que vocês tenham gostado da aula de hoje e de quebra tenham sabido um pouquinho a respeito de epicurismo. Mais uma vez, confiram a nossa playlist de História da Filosofia. Falta pouco para a gente poder ir desde os pré-socráticos até Foucault. Tá legal? Continue nos acompanhando, convidem as suas amizades e nós contamos com vocês por aqui para juntos nós satisfazermos os nossos prazeres estudantis. Um abraço forte, até a próxima!